dos computadores. Então, vamos falar agora sobre a memória dos computadores, dando continuidade a um tópico sobre os componentes básicos de um computador. Outra componente importante do meu computador é a minha memória. Aqui nesse exemplo só estou mostrando a memória RAM, certo? Mas eu tenho vários tipos de memória. Os que vocês devem conhecer básicos são a memória RAM, que é bem falada para a escolha, certo? E a minha memória secundária, que é o meu HD, ou meu SSD, que é o mais comum atualmente. Essa memória ela vai ser responsável pelo armazenamento dos dados sendo executado. Nessa memória vai ficar armazenada apenas os programas que estão em execução naquele momento. É por isso que vocês conseguem ver, se alguém já procurou avaliar ou olhar, como ver quais são os programas que estão em execução, essa memória ela é mostrada, o quanto dessa memória RAM é utilizada. Então, nessa memória vão estar apenas, isso já é muita coisa, uma parte dos programas que estão sendo executados naquele momento, certo? Mas eu preciso de mais do que essa memória. Tá? Até porque, na minha memória RAM, eu tenho um problema que é essa questão de uma das características físicas dela, que é a volatilidade. A memória RAM é uma memória volátil, ou seja, ela necessita de energia elétrica para poder reter a informação armazenada. O que isso significa? Que significa que o processador, que o computador, desculpa, precisa estar recebendo energia, ou seja, ele precisa estar ligado para que a informação esteja na minha memória. Quando o computador é desligado, toda a informação que estava naquela memória é apagada. Tá? Então, isso significa que o que está na memória RAM é só o que está sendo executado no momento em que eu estou utilizando o computador e que ele tem energia. Se eu desligo o que estava na RAM, ele é apagado, tá? Mas aí não fiquem com medo, porque essa parte aqui é apagada, mas ele é atualizado na minha memória secundária, que é o meu HD ou meu SSD, que é uma memória não volátil, ou seja, os dados que estão gravados nele permanecem lá, mesmo sem ter uma energia para reter essa informação. Tá? Então, ele não precisa dessa energia para reter. Ele armazena e se mantém por um período longo de tempo, ou até ser apagado pelo próprio usuário, por algum problema que pode ter ocorrido. Tá? E aí a gente entra na segunda característica que eu queria falar, que é a apagabilidade. Algumas memórias, elas são apagáveis, ou seja, podem ser facilmente modificadas, como é o caso do SSD ou do HD, da própria memória RAM, ou elas podem ser não apagáveis, quando o seu conteúdo ele não pode ser apagado, a menos que a unidade de armazenamento seja destruída. Um exemplo daí é uma memória que a gente chama de ROM. A memória ROM normalmente era utilizada para BIOS do computador, certo? Outras características da memória é a sua capacidade de armazenamento e o seu desempenho. A capacidade de armazenamento ela vai ser definida pela quantidade de dados que eu consigo armazenar dentro da minha memória. Por exemplo, se eu falo que uma memória RAM é uma memória de 8 GHz, isso significa de 8. Outras características importantes da minha memória são a sua capacidade e o desempenho. A capacidade vai definir o quanto de informações ela pode ser utilizada, armazenada naquele momento. Tá? Então, quando eu falo de uma memória de 8 GB, significa que ela vai armazenar 8 gigabits de dados. Aí ela também pode ser definida pela quantidade, esse tamanho esse de 8 GB, ela vai ser definida pela quantidade de palavras, ou seja, de um tamanho de dado específico, e a quantidade de palavras que podem ser escritas dentro dessa memória. O tamanho dessa palavra é a quantidade de palavras que estão na memória sendo armazenadas, certo? E o seu desempenho, ele vai ser calculado de acordo com o tempo que eu preciso para acessar o dado dentro da minha memória. E ele pode ser um acesso aleatório, que o tempo vai ser decorrido desde o instante em que o endereço é apresentado à memória até o momento em que os dados são armazenados, quando eu estou realizando a operação de escrita, ou quando se tornam disponíveis, quando eu estou realizando a operação de leitura. E o acesso não aleatório, onde é o tempo gasto para posicionar o mecanismo de leitura e escrita na posição desejada, que é o exemplo de um HD. Um HD é um elemento de armazenamento, uma memória, que ela é eletromecânica. Ela tem uma parte mecânica para poder trabalhar. Então, o tempo desse acesso não aleatório, ele vai me definir pelo tempo que eu consigo chegar no setor onde a informação vai estar armazenada.
Além disso, eu tenho uma taxa de transferência, que vai ser a quantidade de dados que eu consigo transferir de uma unidade de memória para outra, de unidade de memória para o processador. Tá? Então, eu posso conseguir transferir, um exemplo, 1.000 palavras de uma vez ou 500 palavras de uma vez. É isso que vai me definir também essa taxa de transferência, tá? Quantidade de dados. Dentro da palavra, uma palavra pode ser de 8, 16, 32, 64, 128, por aí vai, bits. Então, eu tenho essa quantidade de palavras do tamanho da palavra, né? Essa minha taxa de transferência. E por que a gente usa tanta memória? Por que eu estou falando em memória no registrador, memória RAM, memória cache, a memória secundária, que é o meu HD, meu SSD? Por que eu tenho tantos tipos de memória? Porque, além da questão da volatilidade, certo? Eu preciso de um HD para poder armazenar minha informação durante muito tempo. Eu tenho uma questão de custo e capacidade. Então, o que a gente quer dentro de um processador? A gente quer um processador que tenha um custo mais baixo possível. Processador não, desculpa, um computador que tenha um custo mais baixo possível, uma memória com a capacidade maior possível e que seja rápida, e que o tempo de acesso dela seja bem curto, certo? Só que tem um grande problema. Eu não consigo ainda esses três elementos numa única memória, tá? Então, se eu tenho uma memória que tem um poder de capacidade muito elevado, que ela é bem barata, que é o exemplo do HD, eu consigo ganhar na questão de custo, o custo dele é relativamente baixo, o custo por bit armazenado é bem baixo, a capacidade de armazenamento dele chega a terabytes, certo? Porém, o tempo de acesso é péssimo, ok? Então, nesse tipo de memória não seria suficiente. Se eu precisasse acessar a minha memória secundária, meu HD, toda vez que uma instrução fosse executada, vocês não conseguiriam trabalhar do jeito que vocês trabalham hoje em dia, com mais de uma informação sendo trabalhada, mais de um programa em execução e com tempo de resposta tão curto, certo? Então, nesse momento, eu preciso de ter um tempo de acesso melhor. Uma das possibilidades coloque memória RAM, tá? Eu vou trabalhar com várias memórias para poder garantir ou tentar chegar numa melhor resolução, a melhor, vamos dizer assim, conjunto de informações de custo, capacidade e tempo de acesso. Por isso a gente usa o que a gente chama de hierarquia de memória. Tá? E o objetivo é organizar os dados e programas dessa hierarquia de maneira que os dados eles sejam frequentemente encontrados nas memórias mais rápidas, que são as memórias que estão mais próximas do computador. Certo? Que memórias vão ser essas? Eu tenho aqui nessa pirâmide mostrando quanto mais no topo dessa minha pirâmide, mais rápida ela vai ser, porém mais cara ela também é, tá? Mais rápida, eu tenho um custo por bit mais alto e uma capacidade vai ser menor. Ela vai ser menor não só por questões tecnológicas, mas como questões, mas especialmente, na verdade, por questões mercadológicas. Ok? Então, a memória mais rápida que eu tenho está aqui nesse topo, que vão ser meus registradores, certo? O registrador ele vai estar dentro do meu processador. Normalmente eu tenho, em média, uns 32 registradores dentro dele. E tenho depois as minhas caches. As caches, como aqui já dá para ver, estou falando um plural, eu posso ter mais de um nível de cache, certo? Quanto mais perto do meu processador, que vai ser, no caso, essa daqui, quanto mais perto do processador, mais rápida ela vai ser. Pra vocês terem uma ideia, quando eu estou trabalhando aqui na ordem de nanosegundos, ou seja, 10 a menos 9 nanosegundos para um acesso à memória dentro dos registradores, tá? A cache interna ela vai estar em algo bem semelhante ao tempo de acesso aos registradores. Porém, uma cache externa, por questões de comunicação especialmente, eu já passo a ter um tempo maior para conseguir obter aquele dado. Se eu vou para minha memória principal, que está aqui, essa minha memória principal é a minha memória RAM, certo? Essa minha memória RAM é onde eu vou estar com os programas que vão estar em execução naquele momento, e a cache, por sinal, vai ser só o conjunto de instruções que vão ser executadas no momento, tá? Mais próximos possíveis. Então, na RAM, eu não conseguiria executar tudo, pelo menos não na qualidade, no tempo que eu preciso, porque ele trabalha e algo em torno de 100 nanosegundos. Isso daqui, tá? É pelo menos 100 vezes mais lento do que os registradores. Tá? Então, 6 vezes, se eu considero aqui que o acesso ao registrador
seria mais ou menos o tempo que o processador consegue executar uma instrução, então significa que ele seria 100 vezes mais lento para acessar do que o tempo que ele precisaria. Ou seja, toda vez que eu precisar realizar uma soma, que basicamente todos os programas eles vão ser resumidos em execuções de somas, subtrações e comparações lógicas, e elementos lógicos. Então, toda vez que eu fosse executar uma instrução, o processador passaria 100 minutos, 100 vezes o seu tempo de processamento de uma instrução só esperando aquele dado. Pior ainda quando eu falo da minha memória secundária, tá? Onde a minha memória secundária aqui é o meu HD, meu SSD, que ele vai trabalhar na ordem de 10 milissegundos. Ou seja, ainda 100 vezes mais lenta do que a minha memória RAM. Certo? E essa terciária aqui, ela entra atualmente, quando a gente está trabalhando com os dados em nuvem. E como é que o trabalho funciona exatamente essa minha hierarquia de memória? Vamos fazer uma analogia aqui com uma biblioteca, certo? Considere que vocês estão estudando e você está aqui na mesa procurando o que você está querendo trabalhar e você identifica um exemplo que eu estou pesquisando sobre arquiteturas de computadores. Um tópico específico de arquitetura seria o funcionamento de memória. Só que os livros que eu peguei, eu saí pesquisando e não encontrei aquela informação. Aqui seria equivalente ao meu processador, ele está trabalhando, procurando nos meus registradores ou na minha cache interna aquela informação e não encontrou. Se ele não encontrou, você vai para o conjunto de informações, ou seja, para a minha biblioteca, para as estantes da biblioteca, procurar um outro livro que tenha aquela informação. É equivalente a, o processador não achou a informação, ele vai lá na minha memória secundária ou na minha memória principal, pega aquela informação, ou seja, pego aquele livro e trago para o meu conjunto de informações que estão próximas, ou seja, para colocar na minha mesa. Para ser mais preciso ainda, a informação que o parágrafo que você está lendo seria equivalente a estar nos registradores, o livro está dentro da minha cache interna. Se a informação está dentro do conjunto de livros que está na minha mesa, minha cache, a minha memória RAM, certo? E se não está, eu vou ter que ir para a estante que vai ser equivalente à minha memória secundária, ok? Então, nessa minha memória, basicamente, eu vou ter 3 níveis, nada de 4, que seria a parte de registradores, mas tirando os registradores em si, eu teria 3 níveis que eu vou trabalhar, que é a minha memória cache, que é o que está mais próximo do processador, a memória principal e a memória secundária. A cache, ela constitui de uma pequena porção só da memória com curto tempo de resposta, certo? Ele está integrado aos processadores e permite que o desempenho dele seja muito bom e permita que os programas sejam executados tão rápido como são hoje em dia. A minha memória principal, ou memória de trabalho, que é o que a gente chama, são parte de todos os programas que a gente pode chamar de processo, quando está sendo executado, seja parte de todos os programas que estão sendo executados no momento. Aí vai estar nessa memória principal. E a minha memória secundária, que é o meu HD, meu SSD, meus cartões de memória, eles vão estar armazenando informação que vão estar lá a longo prazo. Ou seja, são os programas que estão instalados no meu computador, os dados, os documentos que eu tenho que estão no meu computador. A partir do momento que eu abro um documento daquele, significa que eu estou executando um programa que está pegando os dados do documento. Então, quando eu faço isso, essa informação, ela é copiada, ela não é removida, tá? Ela é copiada da minha memória secundária para a minha memória principal, dentro daquele arquivo que eu estou trabalhando. Vamos dizer que seja um arquivo de texto. E eu estou naquele arquivo de texto editando um primeiro parágrafo, as informações, por exemplo, daquele meu primeiro parágrafo iriam para a minha memória cache. Toda vez que algo é atualizado na cache, ele depois é atualizado na minha memória principal e depois na minha memória secundária. Isso não é feito o tempo todo, tá? Existem alguns algoritmos para a atualização dessa minha hierarquia, mas a ideia da hierarquia é que ela esteja sempre atualizada. Então, ou seja, eu tenho todos os dados que vão estar dentro dessa hierarquia, eles são consistentes. E aí? Dúvidas sobre os tópicos da aula de hoje? Se sim, entre em contato comigo ou vamos compartilhar um pouco no fórum também, tá?